Quem que tá faltando? Ó, André, tá aí? André, tá faltando André. É o André que tá faltando. André, Ricardo, Marcelo, Henrique, Karina, Gabriel e Luiz. Tá faltando só o André. Vamos só esperar um pouquinho. Ô, gente, enquanto o André não entra, depois eu repito para ele, mas é o seguinte, é por uma determinação... Eu também tô aí, pessoal. Não, o Júlio tá aqui, tá aqui. Ah, o André tá entrando, mas... Só esperar que eu falo uma vez só. Por uma determinação da faculdade, a gente vai ter que começar a usar o Teams. Vocês já usaram com algum professor? Eu usei com a Nádia. Não? Eu não usei, não. Os meninos Eu usei com a Raquel. Tá, então, mas Com a Raquel travou muito. Vou tomar Foi o com a tempo. Raquel que a gente usou. Vou tomar o tempo do Pedro aqui, não. No grupo a gente conversa sobre isso, tá? Depois, só para vocês entenderem. Beleza. Pedro, Bom, então, à vontade, conta pra gente. Vocês ficam falando tanto vamos de lá, dar tempo, que eu quero... eu tô muito curiosa, porque não entrou na minha cabeça até hoje como é que ele fez em São Paulo. Vamos lá. Apesar de eu ter contado para vocês a minha experiência na Itália, acho que tinha sido até então o maior desafio para mim, assim, na questão profissional. Como eu já estava trabalhando com a base, né? Inclusive, eu criei, junto com o pessoal da Central Multimídia, uma rede social que é voltada diretamente para a base. São poucos clubes no Brasil que têm esse trabalho hoje. Ficar muito sobrecarregado no perfil oficial do clube, falando às vezes só de base no campeonato, a gente resolveu criar um perfil oficial do clube que passasse sobre a base. A gente poderia aumentar o leque de informações, que a gente teria mais uma grade para fazer esse tipo de publicação, e criamos o @galo na base, né? Vou mostrar para vocês aqui até no Instagram, que é eu que gerencio junto com o Fabrício, que é o assessor, e o estagiário também, que me dá uma moral muito grande nessas redes sociais. É o Instagram e o Twitter, @galo na base. Então, tudo que acontece na base, eu tento passar para cá com publicações. Eu uso as minhas fotos, uso os meus vídeos que eu faço, e as imagens também que eu crio em Photoshop e tal. Então, é o seguinte, quando eu fui para a Copa São Paulo, a gente já tinha esse projeto do Galo na base. Então, era mais uma coisa para eu fazer diferente que eu fiz na Itália. Porém, quando eu fui para a Itália, era um torneio importante também por ser mundial, mas era um torneio sub-15. Não tinha a relevância que tem uma copinha para um torneio sub-20, que eu acho que é o maior torneio sub-20 da América do Sul, é a Copa São Paulo. Então, eu tive que criar antes de uma identidade visual para o torneio. Eu gosto de fazer isso, eu crio uma identidade visual para cada torneio. O clube, na realidade, já faz isso, se vocês acompanham as redes sociais do profissional. Eles já fazem isso, todo torneio brasileiro tem uma identidade visual para rede social, a Sul-Americana tem outra identidade, a Libertadores tinha outra. Então, eu criei essa identidade visual para levar para o torneio. Vou ver se vai abrir aqui. E eu já deixei tudo pronto já. Eu já deixei tudo pronto para já chegar lá e já ter tudo mais fácil para eu fazer de forma que ficasse otimizado, entendeu? O que é isso? Tudo pronto? Seria as artes. Deixa eu mostrar assim, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, tipo assim, eu já criei esse layout aqui, por exemplo, de jogo. Eu já deixei um layout pronto para cada jogo da primeira fase, que eu sabia que a gente ia pegar o Taubaté, ia pegar o São Raimundo e tal. Então, eu já deixei esse layout pronto já, antes de eu viajar. Galinho vs Taubaté, 9 de janeiro, às 15 horas, no estádio Joaquinzão. Já deixei isso numa nuvem, já separado. Eu já criei uma arte de escalação, que eu já deixei essa arte pronta. Eu só conseguiria mudar as fotos quando chegasse a escalação para mim. Então, na noite anterior aos jogos, o técnico sempre mandava, falava, a escalação é essa. E eu pegava essa escalação, já montava, já deixava a escalação pronta e para soltar no outro dia. Então, já tinha tudo praticamente pré-feito assim, para no outro dia ser mais fácil a publicação. Então, quando eu estava saindo para o jogo era 3 horas da tarde, a gente saía 1 hora do hotel, eu já pegava, já postava. Hoje tem Galinho, por exemplo, Galinho versus ABC e tal. E isso a gente replicava no perfil nosso oficial. Eu já replicava tudo nos stories do @Atlético. Então, eu já chamava torcedores para essa cobertura que eu fazia no Instagram, que era em tempo real. Então, ó, não vai ter aqui porque já sumiu dos stories. Mas quando eu estava indo para lá, eu já comecei a fazer a cobertura no Galo na base dos stories. Então, o time embarcando, eu já fiz uns storyzinhos, comecei a filmar os jogadores entrando no avião e tal. E, ao mesmo tempo, as imagens também na câmera deitada,
para fazer os bastidores, que é o bastidores que eu vou mostrar para vocês agora. Que é da viagem. Bom, isso era mais ou menos umas 5 horas da manhã, assim, que se eu não me engano o voo era 15 para 6, então eu dormi no CT esse dia e teve que acordar muito cedo para tomar café e fazer o embarque dos meninos para Taubaté. Marcelo, a imagem, a gente vê que ainda não clareou o dia, os atletas entram no avião do Galo, depois já mostra uma imagem no avião, o avião decolando, na sequência a gente vê os atletas desembarcando, carregando suas bagagens, e aí a gente vê placas que dão a entender, né, que obviamente que eles estão ainda no aeroporto, depois eles desembarcando do ônibus, já chegando no hotel. Então, essa sequência de imagens para você saber. E o título é Galinho pronto para estreia na Copinha 2020. Então, é o primeiro, né, tipo, registro. Na sequência, e agora... À vontade, Pedro. Pedro. Uma coisa que é legal falar é o seguinte. Esses foram os primeiros 50 segundos do vídeo. Então, se você pensar, eu tentei mostrar em 50 segundos a viagem inteira que durou, sei lá, isso aí era, a gente chegou às 2 horas da tarde, a viagem começou às 6 horas da manhã. Então, tipo assim, aquilo que eu falei da gente ter o feeling do corte na hora de produzir imagem. Eu sabia que eu tinha que fazer essas imagens mais curtas porque tinha que ser cortes rápidos. Eu tinha que fazer a linha do tempo mas da maneira mais rápida e otimizada possível, para mostrar como foi o dia, mas não perder tempo também para não ficar uma coisa muito grande e o torcedor, no meio do vídeo, perder a curiosidade por aquilo ali. Então, eu tentei fazer em 50 segundos toda essa viagem, mostrando eles ônibus, aeroporto, avião, imagem do avião sobrevoando a cidade e já cortando para eles chegando no hotel para dar a impressão de ter feito a viagem inteira, entendeu? Essas imagens foram todas produzidas pelo celular. Eu comecei no aplicativo. Então, quando eu cheguei no hotel, esses primeiros 50 segundos de corte já estavam todos feitos. E eu só juntei com essa passagem que eu vou falar agora, que eu fiz quando eu cheguei no hotel. Já tinha lanchado e tal. E eu fui para o terraço, procurei alguma área legal, assim, que mostrasse a cidade, de Taubaté, onde eu estava, para falar sobre como foi a viagem e para falar sobre o campeonato que estava começando, que era a Copinha, né? Bom, não sei se vai dar para ouvir porque eu sou muito baixinho, mas aí, Marcelo, é o Pedro na tela, da altura do peito para cima, pegando bem o rosto assim dele. De fundo a gente vê a cidade um pouco desfocado, mas você entende que ele está no ambiente urbano e ele dando as informações. Na sequência a gente vai ver ele entrevistando o técnico. Isso, e o legal, Saulo, de falar que tipo assim, eu faço reportagem, mas eu ainda me considero muito leigo ainda em reportagem. Então, às vezes, eu vou fazer uma passagem dessa aí, eu tenho que fazer, sei lá, umas 10, cara, para eu gostar. E como não tinha cinegrafista, era eu sozinho fazendo tudo. Então, às vezes, sei lá, fazendo isso meia hora, até achar, não, essa ficou boa, essa não ficou boa. Só que no meio do que eu estava fazendo, começou a chover, na imagem da praia chovendo aí, e eu tive que fazer uma muito rápido, que acabou que eu não gostei muito da passagem, mas foi a que salvou e a que deu para fazer no ângulo que eu queria da cidade, assim. Então, aí, eu fiz no celular, fiz uma passagem explicando como foi a viagem e qual seria o jogo do dia seguinte, né? Quem ficaria na Copinha. E para falar sobre a partida e sobre o campeonato, eu peguei umas palavras do Marcos Valadares, que é o técnico do time, dentro do hotel já, e fiz algumas imagens de celular bem dos atletas fazendo como se diz, aquela recalchutagem que eles fazem, né? Uma recuperação ali da viagem. Como ficar dentro de ônibus, dentro de avião, eles sempre, quando chegam em hotel, fazem essas... É como se fosse uma ginástica, né? Um alongamento ali para soltar o músculo, para não travar as costas no dia do jogo. Então, era uma coisa legal, tipo assim, que a gente tem acesso, a grande mídia não tem, por mais que fosse um campeonato transmitido por Sport TV, eles não têm acesso a esse tipo de imagem, que a gente pode oferecer para o torcedor e também para a mídia, caso eles queiram, entendeu? Então, eu cobri a fala do Marcos Valadares falando sobre a estreia, com as imagens dos meninos fazendo essa recuperação dentro do hotel. O Marcos Valadares ele explica na reportagem sobre o campeonato, o que espera do time. O Marcos Valadares ele tinha acabado de chegar no Atlético, era o primeiro campeonato dele, ele vinha do Vasco. Então, foi uma entrevista um pouco maior, assim, dele falando como que ele queria o trabalho dele a partir dali. E isso foi muito legal, que isso foi passado em algumas TVs. Aqui para BH, essa entrevista ela foi para o Globo Esporte, para o Esporte.
Então a gente tem que pensar, quando a gente é de clube, né, que a gente produz não só para o torcedor, mas a gente produz também para a mídia em geral muito conteúdo. E foi isso. Aí eu chegando em São Paulo, eu tinha que fazer a cobertura de vídeo, a cobertura de reportagem, tinha que fazer o lance a lance praticamente do Instagram, que eu fazia nos stories, e tinha que pegar também algumas imagens do jogo. O que eu fazia? Eu estava com a câmera na mão ali com a lente de fotografia, que é uma lente 300mm, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo as fotos, às vezes eu mudava para o esquema de imagem de vídeo e fazia alguns vídeos dos meninos correndo, batendo na bola, algum drible, alguma coisa, tentando não perder um lance de gol, porque quando eu estou fazendo essa imagem de vídeo e fotografia, eu tento dar não uma importância maior, mas eu tento visar um pouco mais a fotografia, que às vezes, se eu pegar uma foto legal na comemoração de gol, eu posso usar ela num vídeo. Eu posso pegar um vídeo de cima, por exemplo, a copinha, tem uma transmissão própria que pega imagem pra gente. Eu pegaria o gol da imagem gerada pela copinha e colocava a foto, uma sessão de fotos de comemoração para ilustrar isso, entendeu? Então, a gente ter essa maldade também da foto e do vídeo é legal por isso, que às vezes a gente pode usar a foto no vídeo, por que não? Muita gente usa, a televisão hoje em dia usa. Então, é uma maneira muito legal de ilustrar. Como eu tinha que fazer reportagem também, quando terminava o jogo, eu tinha que fazer uma coletiva, que no caso era só com o técnico, e às vezes eu pegava alguns personagens da partida para falar sobre o jogo e tal. E a gente teve um início lá de campeonato muito, muito difícil, que foi o primeiro jogo do Marcos Valadares, e a gente perdeu para o River do Piauí por 1-0. Um jogo muito ruim, um gramado, cara, péssimo, assim. E foi muito ruim de produzir conteúdo nesse dia, né? Porque foi uma derrota para um time pequeno e tal. Nosso time tinha chegado com muita caixa, assim, para um bom campeonato. Então, isso às vezes priva a gente de fazer um tipo de brincadeira, de fazer um vídeo mais descontraído. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês já é no jogo contra o Taubaté, que foi o nosso jogo mais difícil lá, que era contra o mandante, o time da cidade. A gente precisava ganhar para classificar. E trabalhar com a base, a gente tem um pouco a gente fica um pouco mais livre para brincar. Coisa que a gente não pode fazer, às vezes, com um profissional. Então, eu fiz um vídeo um pouco mais contraído, assim, para mostrar que realmente o clima já estava melhor, que o time tinha mudado o clima e tal, para mostrar para o torcedor e para quem estava vendo que a página da derrota tinha virado, entendeu? Então eu produzi um vídeo um pouco mais, vocês vão ver, vocês não devem escutar porque o áudio aí está muito baixo, mas vocês vão ver que aparecem uns emojis na tela. E eu fiz uma brincadeira também. Tentei entrevistar os dois autores dos gols. O Caleb, nesse dia, fez um golaço de falta. Marcelo, na tela a gente vê o Pedro ao centro e de cada lado dele tem um jogador que marcou o gol. E aí está entrevistando um hora outro e aparecendo emojizinhos, íconezinhos ao longo da tela, levando em consideração o que eles estão falando. Então, assim, imagem de bola, imagem de um soquinho e tal, imagem de um carinha pensativo. Ele brinca com esses recursos também na edição. Sim. Aí essa parte eu quis brincar pelo seguinte, eu pedi pro Caleb, que foi o autor do gol de falta, que fez um golaço de falta no início do jogo, eu pedi para ele explicar como que era essa batida de falta dele, como ele tinha feito para parar a bola, ele tinha se concentrado. Aí ele pensou que eu pedi para ele explicar a jogada. E ele começou a falar da jogada ensaiada que o time tem. Então, não jogar isso, naquele assunto que a gente falou, não divulgar nada sobre o time, eu fiz a brincadeira. Eu cortei o áudio e coloquei áudio censurado por motivos de não vamos entregar a jogada, tá maluco? E coloquei uma musiquinha de fundo enquanto ele falava o que ele tinha feito. Então, foi uma maneira de brincar com a situação que eu poderia ter feito um corte ali, por exemplo, e não ter mostrado essa parte da entrevista. Mas como era uma entrevista mais solta, como era um momento de vitória, eu fiz para tampar e eu achei que ficou bem legal. E Pedro, só pra gente entender uma coisa, a câmera tá num tripé, não tem ninguém filmando pra você. A câmera tá no tripé, ninguém filmando. Eu parei a câmera ali de um modo que eu vi que eu poderia ficar no meio dos dois e vim com o microfone no meio dos dois, então não tinha ninguém filmando. Ali eu dei o rec e dei a volta na câmera para fazer as imagens, né? Para fazer a entrevista. Aí eu fiz uma outra brincadeira também que foi que eu pedi para eles mandarem um recado para a torcida e tal. E nessa hora eu mesmo me surpreendi que o Wesley tinha feito um golaço também da vitória. E ele pega e fala: obrigado a todo mundo que está torcendo aí e os que não estão torcendo também. Aí eu fiz essa brincadeira de colocar o Turn Down for What aí
na cara dele aí. E ficou bem legal. Marcelo, só para explicar, tem um óculosinho preto, todo digitalizado, que virou uma febre na internet, é um recurso, na verdade, digital, que quando você fala, tipo assim, quando você tem alguma tirada, alguma coisa, tipo assim, né, céu bacana, céu foda e tal, a gente coloca esse recurso e tem uma músicazinha que toca junto, entendeu? Então... É tipo um meme, né? Isso. É um meme. Só para o Marcelo entender. Esse vídeo eu preferi fazer... Quando você vai fazer um vídeo de reportagem, você pode fazer de muitas formas. A sala deve ter ensinado para você, de colocar uma passagem, de fazer uma abertura ou de fazer um encerramento. Eu preferi fazer um esquema de abertura, que era mostrar os protagonistas primeiros do jogo, que foram o Wesley e o Caleb, explicando sobre o jogo, como foi o gol de cada um ali, a brincadeira. E depois dessa abertura eu resolvi colocar como foi os bastidores e as imagens do jogo. Então aqui já volta as imagens de celular. Por mais que eu tenha feito a imagem com a câmera ali, por ter o recurso do microfone, eu já fiz essas imagens todas com o celular, dos bastidores, do pessoal chegando no estádio. Ali é um dos coordenadores cumprimentando os jogadores descendo do ônibus. Imagens de vestiário, eles aquecendo lá antes do jogo. Rodinha de bobo antes do jogo e tal, e eles no vestiário. E esse é bem legal, que esse, se eu não me engano, eu coloquei algumas falas deles dentro do vestiário. Como era um jogo que a gente precisava ganhar, então um vestiário muito legal de mostrar, porque quando é jogo assim, os caras estão muito pilhados, a comissão está muito pilhada, a intenção da comissão em jogo assim é pilhar os caras ao máximo, é tentar fazer os caras entrar com sangue no olho. E nesse jogo estava todo mundo muito pilhado, cara. Os meninos queriam muito. Então é muito legal mostrar isso. O técnico tentando mexer mais no brio dos caras do que na questão tática, porque ele sabia que o nosso time era muito melhor, mas que estava faltando um pouquinho mais de vontade. Então é muito legal mostrar essas falas, entendeu? Que essas falas acabam casando com as imagens que você mostra no jogo. Às vezes a gente pega uma imagem dessa dele pedindo vontade, pedindo para igualar na raça e tal, e já mostra uma imagem de um carrinho, já começa o jogo com uma imagem de um carrinho, ou de um cara ganhando na velocidade, ou de um cara dando um bicudo e gritando. Então é muito legal. Essa parte dos bastidores volta naquilo que eu falei, a parte do feeling de saber o que você vai mostrar e a hora que vai mostrar também. Lembrando aí os jogadores também... Você filmava e nas pausas você também era responsável pelo Twitter. Sim, pelo Twitter e pelo Instagram. Então, eu estava ali fazendo a foto, por exemplo, aqui vai acabar aqui a oração, eu já corri para o gramado. Essa é uma coisa clássica que acontece nas categorias de base do clube, que sempre quando acaba a oração dentro do vestiário eles cantam o hino do clube, aí já começa o momento deles ali, um empurra o outro, um bate no outro para acordar o outro mesmo, dar tapa, para o jogador já entrar ligado. Então, acabava o hino, eu já pegava o material, pegava minha mala e já corria para o meio do campo para fazer essa imagem dos jogadores entrando, imagem do hino, até porque eu não sabia ainda de que lado, não tinha rolado a moedinha, então eu não sabia de que lado cada time ia atacar. Então, rolava o hino, rolava a moedinha, eu já corria para o lado de ataque do Atlético. Já começava a fazer essas imagens de baixo, tá vendo? Imagens que eu consigo colocar em slow motion, eu faço um drible, um passe, que fica bem legal o efeito, entendeu? Marcelo, são imagens do jogo que ele está mostrando para a gente, sabe? Detalhes aqui. Enquanto eu estava fazendo as imagens, essas imagens de vídeo que vocês viram, eu estava mudando o recurso da câmera ali na mão na hora e também fazendo fotos. Então, tipo assim, na hora que eu via que a imagem estava um pouco longe, que a foto não ia ficar muito legal, eu mudava rápido para vídeo e fazia o vídeo um pouco mais perto, com a lente 300 e tal. Aí, nesse jogo, a Sport TV cedeu as imagens para a gente, então a gente podia pegar. Então, a clipagem, aquela clipagem que eu falei para vocês que eu fazia lá no início, quando eu entrei no Atlético, hoje tem outra pessoa que faz. Então, é o PH. O que acontecia? No meio do jogo, eu já falava para o PH, separa os gols para mim. O PH já estava trabalhando, esses jogos eram durante a semana e tal, o PH estava trabalhando, acontecia o gol, o PH já ia lá no jogo que ele tinha, cortava o gol e já subia na nuvem para mim. Para quando eu chegasse no hotel para fazer a edição, eu já ter essa imagem em boa qualidade para fazer o vídeo, entendeu? Então, eu nesse jogo, eu não peguei o vídeo do gol, mas eu peguei a comemoração em fotos, né? E aí, Pedro, aconteceu o gol, você está lá no gramado, você é o responsável pelo Twitter, pelo Instagram, e aí? O que você fez na hora? Você tinha que postar também no Stories lá, que tinha saído um gol. Fez o gol. Eu fiz a sessão de fotos, tentei clicar o máximo que eu podia. E
assim que acabou, ele que botou a bola no meio, eu já abri o celular, já ia na opção do Instagram. Eu já tinha as imagens, como eu falei para vocês, já feitas já no meu Instagram, de gol, de lance de jogo, de tempo. Então, eu já deixava, tipo assim, tinha uma imagem de gol. Eu já perdi essa imagem, nos stories deve ter sumido, né? Mas eu colocava, tipo, uma imagem já de um escudo do Galo com a palavra gol, o jogo, Atlético versus Taubaté. E embaixo eu deixava um espaço para eu colocar já nos stories ali, eu já escrevia, tipo, 1-0, embaixo eu colocava o autor do gol, o Instagram do autor do gol. Então, tem que conhecer os caras, tem que saber rede social. Às vezes eu não sabia de cabeça rede social, eu tinha que entrar no meu, pesquisar a rede social do cara. Aí esse jogo, por exemplo, o cara fez o gol de falta. Fiz as fotos, peguei o telefone, já fui no Stories lá e coloquei gol do Galo, 1-0, 32 minutos do primeiro tempo, marquei a arroba dele lá, Caleb10. Já postei na hora. Então, tipo assim, quem não estava acompanhando o jogo, ou quem estava na rua e tal, a pessoa que segue, ele já tinha visto que o Galo estava ganhando de 1-0. E como eu tinha acabado de fazer as fotos, a gente tem uma câmera hoje, depois de muita luta, depois de muita batalha, uma câmera que eu consigo, por Wi-Fi, eu consigo acessar a câmera do meu celular. Então, eu já pegava a foto da comemoração de gol na hora, já postava também a comemoração do gol na hora. Essa foto eu pegava ela no grupo das redes sociais, que o Pablo, que é um cara que trabalha com a gente no Twitter, Facebook e tal, ele também já pegava essa foto e já deixava ela pronta para soltar também, para avisar que o Galo tinha feito gol. Então, tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo muito otimizado e realmente muito na correria para a gente conseguir fazer e entregar, vou falar de novo para vocês, entregar a informação da maneira mais rápida possível. Aí aqui vai ter mais uns lances do jogo, se eu não me engano esse é o segundo gol, que é o gol do Wesley, é um gol bonito também, uma batida, ele é volante, ele não costuma ir para a área para finalizar, e ele fez esse gol. Aí é nessas horas que o fotógrafo cinegrafista fica bravo. Porque o que acontece? O cara fez o gol, e eu sou chato com os meninos, eu costumo falar, cara, eu fico ali atrás do gol, vendo um cara ali de colete verde, eu fico do lado dele. Cara, faz o gol, corre pra mim, pelo amor de Deus, corre pra mim, vai comemorar na minha frente. Só que na hora os meninos ficam tão pilhados de fazer o gol que eles correm pro banco. Ainda mais que eles estavam no jogo fora de casa, torcida só dos caras, então aí é a hora que você faz aquelas fotos do cara correndo de costa, a imagem do cara correndo de costa que não tem graça nenhuma, entendeu? Mas aí tem algumas imagens do jogo e tal. E essa, que é a imagem legal também, que eu fiz de celular, que é os caras entrando no vestiário para comemorar. Eu tenho que pegar a câmera nem nada, eu só tirei o celular do bolso e comecei a filmar o pessoal do vestiário jogando água para cima, jogando Gatorade pro alto, dançando, de ouvir funk, essa geração mais nova, então, dançando funk, comemorando a classificação. É uma coisa legal que a gente consegue mostrar. E ali, já depois de passar essa formação eles falam entre eles tentam dar motivação para o próximo jogo, que o Galo está classificado para as oitavas de final, já era um outro jogo, um outro desafio que a gente ia ter que ir para outra cidade. Então, ali é um papo entre eles, que a gente tem que ter também um filtro de saber o que vai mostrar, mas que a gente não pode deixar de mostrar também, porque apesar de ser uma coisa deles, é uma coisa legal para o torcedor e para quem está de fora ver. Aí esse dia foi legal porque eles fecharam com uma oração, agradecendo o professor por ter feito eles virarem e tal. E foi muito legal também. Vocês veem até na expressão do técnico aí na reportagem do final do jogo, que ele também estava mais tranquilo, mais feliz com a classificação e tal. Então foi tudo assim, foi tudo muito rápido. Desse tempo aqui, da hora que acabou o jogo, até a hora que eu tive que correr, atravessar o campo para chegar no vestiário e pegar os caras comemorando e dançando e tal, tem que ser tudo muito rápido, cara, pra gente realmente não perder na área e tentar pegar detalhe de tudo, para depois que pegar esse detalhe da festa inteira, fazer o filtro e fazer uma clipagem daquilo ali que a gente quer mostrar. Gente, perguntas? Não, só falar que ele é ninja. Eu viajei aqui agora, tanta história. Não é desesperador, Muito gente? ninja. É Nó desesperador. demais. Só que aí depois disso tudo, lembra que o Pedro estava na beira do gramado Ele para deve fotografar. ficar muito cansado, viu? Só lembrando que o Pedro estava ali na beira do gramado fotografando tudo. Então, Pedro, terminava o jogo, você editava o vídeo e ainda subia para o Flickr, que tem uma parte específica para as fotos do Atlético. Isso. Eu chegava, igual eu falei para vocês, eu tinha a obrigação de divulgar primeiro o vídeo, né, do jogo, para mostrar as palavras do técnico, que
que é muito importante, às vezes alguma TV quer mostrar, alguma emissora quer falar sobre o que o técnico disse e tal, então a gente tem que colocar esse vídeo primeiro sobre o jogo, né? Então eu chegava já correndo, já editava o vídeo, e sei lá, a gente saía do jogo, era 5 horas da tarde, até os caras tomarem banho, acabar o jogo e tal, eu chegava no hotel às 6 horas. E é uma coisa que tem que cair no dia, isso não pode passar de 10 horas da noite, 8 horas da noite, é uma coisa que todo mundo quer ver ali na hora. Então eu chegava correndo no hotel antes de lanchar, ou então às vezes eu passava no restaurante do hotel, pegava um lanche, subia pro quarto e começava a editar. Essa edição do vídeo é a mais chata, né? Que é a mais demorada. Eu tinha que fazer no Premiere para subir com uma qualidade boa. Pegar as imagens que o PH tinha mandado para mim do jogo. Às vezes a gente sofre muito de internet. A gente chega no hotel, a internet é péssima, a internet não funciona. Aí você tem que começar a baixar de 4G e demora pra caramba algumas coisas você tem que mandar pela nuvem. Vai demorar para subir. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que enfrentar, cara. Mas a gente tem que tentar fazer o mais rápido possível. Então eu fazia essa edição. E quando eu acabava essa edição de vídeo, eu pegava as fotos que eu tinha feito. Um jogo desse, por exemplo, de classificação de 2 gols. Eu tinha, sei lá, umas 900 fotos para editar. Então, dessas 900 fotos, a gente tem que olhar todas e a gente tira 50, 60 fotos para fazer a postagem no Flickr. Todo mundo aqui conhece o Flickr? Sabe como é que é a ferramenta? Todo mundo? Não. Não. Sim, eu conheço. Não, Conta pra Quando eu você. trabalhava na... Pode falar. Não, quando eu trabalhei um tempo no jornalismo noticiário, aí eu cobria Cruzeiro, Atlético e América, fazia boletim de rádio, aí a gente baixava no Flickr, que lá era liberado. Então você já tá... Lá era liberado por direito autoral. Lá te orienta como é que você coloca os créditos, essas coisas. O Flickr hoje ele é a ferramenta do clube para disponibilizar fotos para a imprensa. Então, todas as fotos que vocês entrarem aqui, flickr.com/Clube Atlético Mineiro, elas são fotos liberadas para a imprensa, desde que não seja para fins comerciais. Então, qualquer foto que esteja aqui no Flickr, vocês podem usar para montagem, vocês podem usar para uma notícia, para uma matéria. Então, eu sempre tinha que chegar, editar as fotos e subir essas fotos para o Flickr, porque eram as fotos também que a imprensa queria usar. Porque as fotos que eu pego e mando na hora para redes sociais não são fotos com qualidade boa, porque eu passo no celular e para mandar rápido eu envio para o WhatsApp. Então, eu deixava para subir essas fotos todas com a qualidade boa, uma qualidade de edição e publicação boa no Flickr. Então, vocês entrarem aqui no Flickr, tem todos os álbuns aqui de tudo que acontece. Do jogo profissional até o jogo da base, do feminino. Então, o que eu fazia? Eu entrava, às vezes, deixa eu ver se eu acho algum álbum aqui para mostrar para vocês, da Copinha. Eu entrava, sei lá, isso já era 8 horas da noite, eu começava a editar as fotos, cerca de 800, 900 fotos, para tirar 50. Então, para dar, tipo, no máximo 9 horas da noite, todas as fotos estarem publicadas aqui. Essa é a foto do jogo contra o São Bernardo, uma classificação das quartas de final também. Foi mais ou menos nesse ritmo também de correria, de fazer tudo ao mesmo tempo e de soltar o mais rápido possível. Deixa eu ver se vai abrir esse álbum aqui. Esse álbum tem uma foto muito legal. Tem uma foto muito legal do Caleb, que é aquele que eu entrevistei. Porque eu enchi o saco dele depois desse jogo. Falei, cara, fez gol, corre em mim, eu tô na sua frente e tal. E acabou saindo umas fotos muito legais. Deixa eu ver se o Flickr vai ajudar a gente aqui e vai mostrar essa foto. Senão mostra ela aqui, não. Essa foto aqui, ó. Dele beijando, dele mostrando o escudo do Atlético e tal. Essa foto rodou muito, porque o Galo classificou bem num jogo tranquilo pra gente, né? Então essa foto muito dele mostrando o escudo, muito torcedor pegou, e ele tinha jogado muito nesse jogo, então muito torcedor pegou essa foto, usou de capa. Essa foto foi capa de Globo.com. Então, assim, é um trabalho legal que às vezes a gente faz na correria e eu só percebo no outro dia a repercussão que deu. Porque no outro dia eu entrei no Globo Esporte, por exemplo, para ver notícia, estava lá, tipo, uma foto que eu fiz de capa do Globo Esporte. Tava lá a entrevista que eu fiz com o Marcos Valadares, na matéria, sei lá, na capa do Globoesporte.com nacional. Então, isso é muito legal, assim, e é a parte satisfatória do trabalho. Igual eu falei para você, às vezes você chega morto, cansado em casa e pensa, pô, mas valeu a pena, porque o trabalho ficou show, todo mundo trabalhou bem, e isso que é a parte legal, assim. Gente, eu ia fazer eu ia perguntar se alguém queria fazer alguma pergunta. Não, como, Pedro, como você trabalha na base, se, por exemplo, você fazendo um trabalho legal de base, por exemplo, igual você pega os atletas que jogam bem, os atletas que têm destaque na base,
você acaba, tipo, ajudando eles a serem mais vistos pelo time profissional e, por exemplo, a diretoria do Atlético pede assim, ó, foca mais naquele atleta jovem porque eu sei que ele tem um potencial e para, sei lá, subir para o profissional, até mesmo ajudar o clube. Sim, a gente hoje, a base do Atlético, ela é muito bem estruturada, né? Então, eu costumo falar até que a base do Atlético hoje ela é mais estruturada de Série A. A Sala conheceu a estrutura da Chapecoense, por exemplo, que era um time de Série A. A gente vê que a estrutura da base do Atlético é melhor que muitos clubes. Então, assim, lá tem um departamento, uma parte de análise de desempenho da base, direcionada à base, que filma todos os jogos. Porém, a nossa parte é importante porque essas coberturas de campeonatos de base, elas servem para mostrar para a mídia e para outros clubes sobre um jogador que está em ascensão. O exemplo que eu dei do Caleb, por exemplo. Se eu não estivesse lá fazendo essa cobertura do Caleb, mostrando de perto como foi a preparação do Caleb, ele falando como foi a batida dele na bola ali, mostrando de perto como foi a batida dele, ele correndo, ele driblando. Vamos supor, vamos dar um exemplo que o clube venderia o cara por X. Ele pode vender por X, Y agora, porque ele tem um material a mais para mostrar que o atleta jogou e que o atleta fez. Então, apesar de ser um trabalho que a gente mostra para a mídia e para a torcida o que está acontecendo, a gente também leva a parte do atleta para uma questão profissional. E eles gostam demais, cara. Assim, eu que estou mais tempo com eles, tem um campeonato, tem um jogo, por exemplo, agora o Sub-17, o nosso Sub-17 ia para o Rio de Janeiro, ia ficar uma semana no Rio de Janeiro. A gente ia jogar na quarta contra o Botafogo, no sábado contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Eles já mandam mensagem, cara, você vai no jogo, vai ter foto, vai ter... Então, assim, é muito legal ver que eles também se importam muito com isso. E para eles, querendo ou não, é espécie de um media kit. Currículo, né? Às vezes, entendeu? Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta que eu queria finalizar? Posso? Gente, vamos lá. Assim, eu sei que é desesperador quando a gente ouve o Pedro falar o que ele faz. Porque é desesperador, né? Mas, assim, eu acho que o Pedro é um grande exemplo para mostrar, quando a gente pensa nessa questão de ser multimediático, né? De ser um profissional multimídia, é que você tem que, às vezes, se desdobrar para ter a capacidade de fazer tudo. Não quer dizer que você vai ser bom em tudo. Às vezes, a sua foto não vai ser a melhor possível, porque você vai estar com seu celular na mão, mas é ela que vai ilustrar aquela matéria para o seu texto maravilhoso, entendeu? Ou que vai ilustrar uma imagem para um podcast que seja, entendeu? Ou talvez você tenha uma captação de áudio muito legal para fazer um podcast muito legal, e talvez você não tenha um vídeo. Então, assim, você tem que... Eu acho que o Pedro é um grande exemplo assim, de um cara que corre atrás pra caramba, que quer se tornar um profissional de excelência em tudo que ele faz, e mostra pra gente como que a gente tem que hoje se adaptar e que correr atrás, porque hoje é o que o mercado cobra da gente, quando a gente pensa num profissional multimídia. Então, queria agradecer mais uma vez demais o Pedro, assim, eu sei que quando ele mostra pra gente o que ele faz, dá um certo desespero, porque a gente pensa, meu Deus, não vou dar conta de tudo, mas que a gente, pelo menos, assim, tem uma noçãozinha. Igual eu falei, olha, eu não sei de edição, mas eu quero aprender um pouquinho. Quem sabe um dia, se eu precisar, eu me viro e tal. Sabe o tal do se virar em algumas situações? Acho que o mercado vai cobrar cada vez mais isso da gente e entender as nossas potencialidades, levando em consideração como que a gente tem hoje tantos recursos técnicos, tecnológicos para fazer o que a gente quiser. Basta pesquisar e correr atrás, como o Pedro falou, que ele sempre correu e corre até hoje para ele fazer melhor, buscando ser excelente como fotógrafo, como editor, como repórter, como tudo. Então, assim, eu acho que é um baita exemplo para a gente, para mostrar as potencialidades, para mostrar como que o mercado dá oportunidades para a gente e como que, levando em consideração esse universo de redes sociais digitais, como a gente ainda tem muito que explorar e também pensar o tempo todo nessa questão da agilidade da notícia. Pedro, muito obrigada por ter aí dedicado 2 horas do seu tempo, uma terça-feira à noite, para falar com a gente e compartilhar um pouco aí da sua rotina com a gente. Obrigada mesmo. Tamo aí. Vamos até combinar, se quiser combinar quando acabar isso tudo, para ir lá mostrar algumas coisas, mostrar mais fotos e tal. A gente pode combinar, não tem problema nenhum, não. Vamos combinar, sabe o quê? Uma oficina com você, quem sabe? Umas filmagens com celular e já na edição. Vamos combinar com o Pedro. Já estou fazendo um convite aqui, não tem como ele falar não. Não, uma boa ideia. Essa ideia é boa aí. Não é? Já jogou o pé no peito ali e já era. Já porque ele não tem como ele falar não na frente de você. Vai ser terça que vem.
Quando a gente voltar a ter nossos encontros pessoalmente. Acho que a imagem do Pedro. Pedro até travou ali na hora. A imagem do Pedro até Ele ficou travou. com medo, ele ficou com medo. Fiquei até assustei o rapaz aqui. Vixe, gente, Pedro travou a imagem dele e a gente vai cair em 3 minutos, a gente vai cair. Bom, vamos fazer o seguinte, pela última vez, só para a gente terminar os agradecimentos aqui ao Pedro, vou mandar um outro link, tá? Só para a gente finalizar e eu passar umas últimas orientações para vocês. Tá bom. Beleza. Ai, meu Deus.